Senhor presidente, assim que iniciar a gravação, eu informarei. Obrigado, Hélio. Bom dia. A gravação foi iniciada. Bom dia a todos. Hoje, dia 24 de março de 2023, 8 horas e 35 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos os advogados, agradeço também a presença do Dr. Rodrigo Lázaro, que está substituindo o Dr. Walter, né, na ausência do Dr. Walter. Agradeço também aos demais julgadores e o Dr. Rodolfo pela representação fiscal. Dando início aos trabalhos, gostaria que todos abrissem o processo relativo ao AIM. Só um minuto, por gentileza. Contribuinte HNK BR Logística e Distribuição Limitada, AIM 4.127.401. O processo é de minha relatoria. A doutora Renata está presente para fazer sustentação oral. O voto já estava disponível. Deixa eu só fazer uma pergunta, doutora. Meu voto inicial é pela conversão do julgamento em diligência, tá? A senhora quer fazer sustentação oral ou pretende fazer no retorno? Porque, assim, eu leria meu voto pela diligência. Se os demais componentes concordarem, aí ele vai para a diligência. E no retorno, a senhora poderia fazer sustentação oral. Caso alguém não concorde com o voto de diligência, ele vai fazer uma preferência, a gente vai caminhar para a votação. E, de qualquer forma, eu não tenho voto de mérito, né? Então, esse voto retorna para mim, para que eu possa fazer o voto de mérito. Aí eu abriria para a senhora fazer sustentação oral também, né, na segunda oportunidade, né? A senhora gostaria de fazer agora ou gostaria de deixar para depois? Perfeito, senhor presidente. Eu dispenso, então, a sustentação oral e aí no retorno, então, a gente faz a nova solicitação. Tá. Então, eu vou passar a leitura do voto e, de qualquer forma, mesmo que o voto, alguém seja contrário à diligência e vença ela, ele retorna para mim falar sobre o mérito, tá? Que eu já adianto que eu não falei sobre o mérito, tá? Vou passar diretamente à leitura do voto. São duas infrações decorrente de levantamento... três infrações decorrentes de levantamento fiscal, tá? A primeira instância manteve integralmente as acusações, a 6ª Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência. Cumprida a diligência e fim do mandato, os autos foram me distribuindo, tá? Vou passar diretamente à leitura do voto a partir do item 7. O AIM contém 3 acusações. A primeira é de deixar de pagar ICMS, abre aspas, decorrente de operações de saída de mercadorias tributadas omitidas ao fisco, apurado por meio de levantamento fiscal específico, realizado com fundamento no artigo 509-A do RICMES, fecha aspas. A segunda de recebimento de mercadorias sem documentação fiscal, sendo que o valor foi apurado por meio de levantamento específico, nos termos do artigo 509 do RICMES. A terceira de deixar de escriturar documentos relativos à entrada de mercadorias no estabelecimento, sendo que já se encontravam escrituradas as operações do período. A primeira instância manteve integralmente as acusações. Acolhendo a 6ª Câmara Julgadora, as folhas tais converteu o julgamento em diligência para esclarecer fatos relacionados ao item 3 do AIM. Cumprida a diligência, os autos retornaram para julgamento do recurso ordinário interposto às folhas 35.501 a 35.536. No apelo recursal, a recorrente esclarece que o estabelecimento autuado abre aspas, um centro de distribuição, o qual, portanto, é abastecido basicamente por unidades industriais de outras empresas do Grupo Heineken, que, abre aspas, a recorrente é a entidade integrante de um dos maiores conglomerados de bebidas do mundo, o qual possui rigorosos controles e regras de compliance em relação às suas operações, sendo absolutamente impossível para uma empresa como a recorrente dar saída ou entrada de mercadorias
sem a correspondente nota fiscal eletrônica, uma vez que seu software integrado de gestão empresarial simplesmente não permite fazê-lo, além, é claro, de lhe faltar qualquer interesse comercial em agir dessa forma. Fecha aspas. E que a acusação fiscal também é inconsistente por considerar que a recorrente teria dado saída tributada sem notas fiscais em período em que o estabelecimento autuado era contribuinte substituído nas suas operações. Ou seja, a esmagadora maioria das mercadorias recebidas pela recorrente foram tributadas pelo ICMS-ST, pelos estabelecimentos fornecedores, todos integrantes de outras pessoas jurídicas do Grupo Heineken, em vista do disposto do artigo 293 e seguintes do RICMES. Fecha aspas. No mérito, requer inicialmente a conversão do julgamento em diligência para esclarecimentos das razões pelas quais não se incluiu no levantamento operações associadas ao CFAP 1949, 5910, 5949. Continuo no voto. Não há necessidade da conversão de julgamento em diligência para esclarecimento da matéria. Como manifestado no julgamento anterior, as folhas tais, a DRF, antes de elaborar o parecer de recurso ordinário, promoveu diligência ao FR para esclarecimento da matéria. Assim, resta superada a necessidade da conversão de julgamento em diligência. No entanto, a fim de evitar futuras alegações de cerceamento de defesa, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência para oportunizar o direito ao contraditório sobre a manifestação do AFR no cumprimento da diligência que serviu de fundamento para o parecer de contra-razões ao recurso ordinário da DRF. Isto porque a tese foi ventilada na defesa e o AFR, na manifestação fiscal, deixou de se pronunciar acerca da mesma. A DRF promoveu diligência para a manifestação do AFR sobre a matéria e as alegações do AFR constam expressamente no parecer de contra-razões ao recurso ordinário da DRF. Nesse contexto, a fim de evitar alegações de nulidade do julgamento por afronta ao contraditório e ampla defesa, converto o julgamento em diligência para que a autuada possa se manifestar sobre as informações trazidas pelo AFR que constam as folhas 25.580 a 25.583. Antes posto, converto o julgamento em diligência para oportunizar o contraditório sobre a manifestação do AFR de folhas tais, no cumprimento da diligência promovida pela DRF. Só contextualizar, a contribuinte, ela trouxe em sede defensiva argumentos relativos a 3 CFLPs. O AFR, na manifestação fiscal sobre os termos da defesa, ele não se manifestou sobre esses pontos. Esses pontos foram trazidos novamente em sede de recurso ordinário e a DRF, antes de elaborar o parecer, promoveu diligência e o AFR foi lá e complementou as razões. E essas razões constam no parecer de contra-razões de recurso ordinário, tá? Então, assim, considerando que essas informações foram trazidas após a apresentação do recurso ordinário e talvez sejam levados em consideração quando da prolação da decisão, eu entendo necessária a manifestação da contribuinte acerca desse parecer. Tá? Assim como penso e assim como voto. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer se manifestar? Tá, okay. Então, doutora, havendo concordância, esses autos vão para a diligência, para que a senhora possa se manifestar sobre esse parecer no prazo de 30 dias contados da publicação do acórdão, tá? E depois ele retorna para o relator para mim proferir a decisão de mérito, tá ok? E aí eu oportunizo a sustentação oral. Perfeito, muito obrigada. Vou encerrar os debates aqui e caminhar para a votação.
Foi encerrada a votação, decisão unânime pela conversão do julgamento em diligência, tá? Então, a senhora, se quiser continuar, pode continuar. Se quiser sair, também fica à vontade. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia, bom final de semana, tá? Continuando, peço para que todos acessem o processo da UAM 4145041, o Audível Tecnologia SA, processo é de minha relatoria, é um recurso misto. Só vou gravar a sustentação oral aqui, eu já abro para... A OAM contém uma infração, a infração é creditou-se indevidamente utilizando de compensação com precatórios a título de crédito e de ICMS sem que a lei estabeleça, no montante de tanto, no período indicado demonstrativo, em desacordo com a legislação vigente explicitada no comunicado CAT 46 de 2006. Matéria conhecida, tá? O contribuinte se creditou de ICMS com fundamento em precatórios. Doutora Alice está presente para fazer sustentação oral. Doutora Alice, pode abrir a câmera. Fica à vontade, doutora. Oi, senhor presidente. Obrigada, posso iniciar? Pode fazer sustentação oral. A senhora ouviu o relatório? Ouvi Tá? sim. A matéria Obrigada. é conhecida, então, só para recapitular, crédito indevido é uma acusação de crédito devido em razão do creditamento de precatórios. Fica à vontade, doutora. Bom, exatamente. A matéria já é conhecida, eu não vou me alongar muito aqui na sustentação oral. Basicamente, esse crédito ele é decorrente de um precatório, de uma ação que terminou com uma decisão transitada em julgado para restituição de ICMS sobre provimento de acesso à internet. Esses valores a serem restituídos foram incluídos no orçamento do Estado de São Paulo e o precatório venceu e não foi pago. Com isso, a recorrente se valeu do artigo 78 do ADCT, que diz que os precatórios vencidos e não pagos terão poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora. O que basicamente a decisão de primeira instância aponta é que teria ocorrido uma violação ao artigo 170 do CTN, porque seria necessária uma lei estadual que permitisse esse tipo de creditamento. O que a recorrente entende é que o artigo 78 do ADCT ele é autoaplicável, a regra nele já é bastante clara, e é diferente da regra que consta no artigo 170 do CTN, que se refere à necessidade de regulamentação e à possibilidade de creditamento em casos de pagamento indevido, pagamento a maior, entre outros. Aqui, no caso de um precatório vencido e não pago, a regra já está claramente estabelecida no ADCT, com poder liberatório. Então, por conta disso, a recorrente pede que seja integralmente cancelada o auto de infração, reconhecendo a possibilidade de tomada do crédito que foi feita aqui. Um segundo ponto é para que, subsidiariamente, se for mantida a cobrança do ICMS, que seja, então, revisada a multa aplicada e, por fim, que seja negado provimento ao recurso de ofício para manter a redução dos juros à taxa Selic, como já foi reconhecido pela decisão em primeira instância. Eram esses os pontos que eu queria colocar. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Vou passar diretamente a leitura do voto. O voto já estava disponível também. A partir do item 8, tá?
Trata-se de recurso de ofício e ordinário, interposto contra a decisão proferida pela Unidade de Julgamento de São Paulo, que manteve a acusação de crédito devido e limitou os juros de mora que incidem no cálculo do AIM e a taxa Selic. Consta expressamente no relato infracional que a acusação de crédito devido tem origem na utilização de, abre aspas, de compensação com precatórios a título de crédito de ICMS sem que a lei estabeleça no montante de tanto no campo 57 das GIAs, em desacordo com a legislação vigente explicitada no comunicado CAT 46/2006. Continuo no meu voto. Recurso de ofício. A redução promovida pela primeira instância ensejou o recurso de ofício. A redução tem como fundamento a súmula 10 desse tribunal, que foi revisada. A DRF, em parecer de recurso de ofício, manifesta-se pela manutenção da redução. Considerando que a redução promovida pela primeira instância tem fundamento na súmula 10/2017 deste TIT, que foi revisada, mantém a redução, pois o artigo 52 da Lei 13457/2009 dispõe expressamente que a súmula, abre aspas, terá caráter vinculante a partir de sua publicação no âmbito dos órgãos de julgamento, das delegacias tributárias de julgamento e do Tribunal de Impostos e Taxas, fecha aspas. Assim, conheço do recurso de ofício e no mérito nego de provimento. No recurso, caminho para o recurso ordinário. No recurso ordinário de folhas 316/328, a recorrente inicialmente narra uma regressão dos fatos ocorridos no âmbito judicial que culminaram no precatório. Após, defende a regularidade do procedimento adotado para a utilização dos créditos, bem como cita as decisões proferidas no âmbito judiciário que amparam sua tese defensiva. Por fim, alega a confiscatoriedade da multa aplicada. Inicialmente, registro que não há controvérsia de que os valores lançados como crédito têm origem em precatório judicial. No mérito, cumpre destacar que a matéria em discussão já foi exaustivamente tratada nesse tribunal e as decisões desta corte têm mantido as exigências fiscais. A título de exemplo, cito os julgados DRT 16, 945, 441/2011, processo DRT 15, 666, 924/2011 e processo DRT 05, 379, 751 de 2010. Também destaco que o FR no relatório circunstanciado cita que a autuada é reincidente na mesma conduta infracional, a IM 4099002 dígito 1, e que esse tribunal manteve integralmente a acusação, vejamos. Transcrevo a decisão do AFR e continuo no meu voto. As razões recursais não podem ser acolhidas. O comunicado CAT 46 de 11/10/2006 deixa clara a impossibilidade de compensação dos débitos fiscais relativos ao ICMS com precatórios judiciais. Vejamos, transcrevo o comunicado 46 de 2006 e continuo no meu voto. Não há lei complementar que regulamente a compensação. O ilustre juiz Adolfo Bergamini esclareceu no julgamento do AIM 352.179, dígito 4, que, abre aspas, que a norma contida no artigo 78, parágrafo 2º do ADCT não pode ser interpretada isoladamente. A par dela, há disposições constitucionais que disciplinam o regime não cumulativo do ICMS, cuja regulamentação é feita por lei complementar, Lei 87/96, e pelas legislações estaduais. Vejamos, transcrevo parte do voto proferido pelo ilustre juiz relator no julgamento da IM 352.179, dígito 4, e continuo no meu voto. No mesmo sentido, foi o voto proferido pelo ilustre juiz Flávio Mitsuishi, que trata de matéria idêntica. Também cito o voto da decisão do Dr. Flávio Mitsuishi, e que cita diversas decisões e que ele destaca diversas decisões proferidas no âmbito judicial, e continuo no meu voto. Destaque, considerando a carência de dispositivo legal que regulamente o direito à compensação, como disposto no comunicado CAT 46 de 11/10/2016, não há como acolher a tese recursal, razão pela qual, no mérito, mantém a acusação. A alegação de confiscatoriedade da multa não pode ser acolhida. O princípio do não confisco não se estende à multa, uma vez que multa não é tributo, multa é sanção por descumprimento de dever legal. Por oportuno, ressalto que não cabe a este órgão de julgamento afastar a aplicabilidade de multa vigente, sob pena de afronta ao artigo 28 da Lei 13.457/09. Com relação à alegação de indevida atualização
atualização do valor básico da multa, informo que a matéria encontra-se pacificada no âmbito desse tribunal por meio da súmula 13/2018, que assim dispõe. E transcrevo a súmula e caminho para o dispositivo. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso de ofício e ordinário e no mérito nego-lhes provimento. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão, tá? O voto já está registrado, já estava disponível também. Alguém tem alguma dúvida? Pretende algum esclarecimento? A doutora Alice está presente? Então, vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Alice, decisão unânime, tá? Foi mantida a redução promovida pela primeira instância, no sentido de limitar os juros à taxa Selic, e no mérito foi mantida a acusação de crédito indevido. Ok? Decisão unânime, recurso ordinário de ofício não provido. Se ela quiser, pode continuar, se quiser sair, fica à vontade, tá? Muito obrigada a todos e um bom dia. Bom dia, doutora, tudo de bom, bom final de semana. Igualmente. Peço a todos que abram o processo da OIM 4.108.721, Wiener de Brands, comercial e importadora de bebidas e alimentos limitada. Processo é de minha relatoria. Doutor Paulo José Carvalho está presente para fazer sustentação oral. Eu só vou gravar a sustentação oral aqui e falar sobre a acusação, tá? E eu já abro para a sustentação oral. O OIM contém uma acusação: deixar de pagar ICMS no montante de tanto no período de janeiro de 2015 a junho de 2016, decorrente de erro na apuração de imposto, em razão de ter sido declarada na coluna débito do imposto, no livro registro de saídas, valor menor que o indicado no documento fiscal, sendo esses valores transcritos para o livro de apuração do ICMS e GIAs do período. Os documentos fiscais foram regularmente emitidos e escriturados conforme se comprovam pelas cópias dos livros juntados. Só para contextualizar aqui, eu vou passar a leitura de parte do relatório circunstanciado que consta no voto, só para já adiantar um pouquinho a circunstância, tá? do trabalho fiscal realizado, tá? O trabalho fiscal realizado para atendimento da OSF tal, faça ao interessado ter sido selecionados nos termos do Plano de Trabalho Setorial de 2017, em razão de diferença entre o imposto destacado nas notas fiscais de saída com o declarado nas guias entregues, NFE, emitiu versus dias.
Em 2015/2016, exercia atividade de importação e comércio atacadista de bebidas em geral, com predominância para bebidas quentes, em razão de pagamento de ICMS da importação alíquota de 25% e saída para outros estados a 4%, por força da resolução 13/2012 do Senado Federal, o contribuinte, visando reduzir o saldo credor, protocolou e obteve regime especial de arte número tal, para recolher 20% do imposto devido da importação. Inicialmente, foi autorizado a recolher 70% e depois 55%, sendo que o citado regime determinou que os registros nos livros fiscais deveriam ser da entrada sobre o montante recolhido por GARI no desembaraço, e na saída debitar a diferença não paga por ocasião do desembaraço. O que fez? Registrou nos livros de registro de entrada o imposto efetivamente pago por GARI, e toda a saída foi para suas filial, CNPJ TAUS. Transferência, COFLP 5152, emitindo corretamente a NFE de saída, com destaque integral, devido na operação, mas debitando no livro registro de saída o mesmo valor de imposto pago pela matriz no momento do desembaraço, e, portanto, procedimento incorreto e contrário ao determinado no processo de regime especial concedido pela DEAT, vide cópia do despacho de folhas 360 do GEDOC acima citado. Cabe destacar que o regime especial protocolado pelo interessado pedia a extensão do benefício à filial destinatária, que foi negado pela DEAT, conforme consta no item 3 do despacho referido no item anterior. Tá? Essa leitura consta no relatório circunstanciado que explica a acusação. Então, eu só passei a leitura para contextualizar melhor o caso. Doutor Paulo, fica à vontade para fazer sustentação oral. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos. Eu fico numa situação difícil, porque a questão ainda está pendente de julgamento pelo STF. Nós temos uma ADC, que está com embargos de declaração opostos pelo fisco para modular efeitos. Mas o STF já pacificou tanto um extraordinário com repercussão geral, que é o tema, salvo engano, é o tema 1099, quanto no julgamento com repercussão geral, portanto, tanto na ADC, que a transferência entre empresas do mesmo grupo, entre matriz filial, não acarreta exação fiscal, não tem tributação nessa operação. Então, eu fico numa situação estranha, porque, perante Vossas Excelências, isso aparentemente parece pacífico, até que se julgue os embargos de declaração, que visa só modular efeito. A matéria de méritos já está decidida pelo STF. Não incide. E eu, muito bem relatado pelo senhor presidente, relator também no caso, a questão é que houve a transferência para a filial, mas não teve prejuízo nenhum ao erário, porque os 4% que seriam pagos na saída foram pagos pela filial. Então, na entrada, ela fez o lançamento. Me permitam aqui só fazer uma breve colocação. No desembaraço, ela pagou a alíquota considerado benefício. Deveria, ao vender, pagar os 4%, porque ela só faz interestadual. Ela não faz estadual, por daí porque ela pediu benefício. Só que ela transferiu para a filial. E a filial procedeu à venda. Só que a filial, ela não se creditou a mais e a matriz também não fez a saída com valor maior. Ela fez a saída com valor correto. Não houve prejuízo nenhum ao erário. A filial, quando vendeu, aí sim ela lançou os 4%. Então, diante desse cenário, eu me pergunto se o direito tributário ele está divorciado do direito administrativo. Por que eu faço essa pergunta retórica? Porque qual é o interesse público do Estado? Sabemos que tem o primário e o secundário. O secundário seria arrecadar. E o primário? O primário, eu vou me permitir aqui, ler um trecho do professor de Economia da GV, que é o professor Nelson Machado. Ele diz isso aqui, acerca do primário.
É imprescindível ponderar também a distinção entre interesse primário, público primário, e secundário. Este, o secundário, meramente o interesse patrimonial da administração pública, que deve ser tutelado, mas não sobrepujado o interesse público primário, que é a razão de ser do Estado. Qual é a razão de ser do Estado? É proceder a uma autuação fiscal, imputando mais de 2 milhões a uma empresa que não causou nenhum dano ao erário? Seria correto a empresa recolher o valor, tendo benefício fiscal, recolher o valor quando ela passou para a filial, o valor cheio, e acumular uma montanha de créditos jamais utilizáveis? Seria razoável isso perante o interesse primário? Então, assim, eu não consigo dissociar o direito tributário, que Vossas Excelências bem conhecem, até melhor do que o judiciário. É uma maravilha ouvir julgamentos no TIT. Para mim, eu não consigo conceber, separar o direito tributário do direito administrativo. Até porque o julgamento daqui é um ato administrativo, que será atacado pelo Poder Judiciário. E no Judiciário, fatalmente, teremos êxito, caso aqui venha a perder. Me desculpem a falsa modéstia. Isso aqui é pacífico no Judiciário. Aí o que ocorrerá? Sucumbência perante o Estado. Esse é o interesse público primário do Estado? É isso que o Estado busca? Ser sucumbente em ações do contribuinte? Penalizar o contribuinte com um valor de mais de 2 milhões indevido porque não houve prejuízo? Para mim, com devido respeito ao entendimento diverso, a resposta é negativa. O Estado, para mim, não é esse. O Estado, para mim, é o Estado que não prejudica o contribuinte. Ele tem todo o direito de cobrar tudo que lhe é devido. Então, aqui nós temos aí podem falar os mais céticos. Tudo bem, muito bonito, uma bela retórica. Se é que foi uma bela retórica. Nós temos um embargo de declaração que tira o efeito da decisão, das decisões do STF. Esse embargo visa só modular efeito, não é mérito. E certamente ele será julgado dali para frente, não vai ser ex-tunc. Então, vamos onerar o Estado uma sucumbência a mais? Vamos tratar isso aqui mais uma vez, sobrecarregando o Estado. Já temos tema, repercussão geral, já temos a DC, mais uma vez, agora vamos jogar o custo para o Poder Judiciário, que também é o Estado. Vamos jogar a conta para o contribuinte, que vai ter que muitas vezes fazer fiança bancária, depósito, garantia para garantir esses 2 milhões para discutir. Eu acho que isso é descabido. Eu peço por devida vênia a todos que vão entender, contrário a mim, mas eu não consigo conceber o Estado dessa forma. Enfim, eu não vou me alongar mais, porque a questão é muito conhecida, isso aqui vem desde a decisão de 2021, a inércia do judiciário colabora também para todo esse debate inócuo, que vai acabar sendo benéfico ao meu contribuinte, oneroso para o Estado e momentaneamente oneroso ao meu constituinte. Eu só tenho um pedido a fazer, mais do que consta nas razões recursais. Lá consta a anulação, salvo engano, pelo que eu que assinei a razão recursal, cancelada a exigência fiscal. Eu pediria, com base em tudo isso que eu falei, olhando o direito tributário à luz do direito administrativo, com todos esses problemas que estão em volta, que se suspendesse o julgamento até que o STF julgue os embargos de declaração, porque lá não vão apreciar mérito, é só a modulação. Então, esse é um pedido que eu formulo em sustentação oral, peço desculpa até por isso, não consta nas razões, porque não fui eu que assinei, mas eu formulo esse pedido de suspensão do julgamento até que o STF se pronuncie a respeito para evitar essa enxurrada de processos, de custas, de despesas, e mostrar mais uma vez que o Estado prima pelo interesse público secundário e não pelo primário. Isso causa um desconforto tremendo aos contribuintes. E aqui me permitam ler, para finalizar, uma matéria que saiu no jornal Valor Econômico,
e diz respeito a diversas empresas de capital aberto, são empresas gigantescas, que elas têm em justiça, com cobrança em justiça, mais de 559 bilhões de reais. É mais de meio trilhão. Grande parte pode ser devida? Pode ser. Mas aí, esse professor, que também é da GV, ele diz o seguinte, perdoem para localizar aqui, é rapidinho. Bom, em suma, eu não estou conseguindo localizar aqui, eu não quero tomar mais tempo, ele diz que a tremenda dificuldade de se prever em compliance com o jurídico, seja lá quem for, em qualquer empresa decente que quer cumprir a lei nesse país, que é impossível entender a legislação tributária. Daí porque tanto litígio. A reforma tributária está aí, ok, maravilha. Espero que ela venha com um imposto que prevaleça a proposta da Câmara, que tudo vire um imposto. Sai ICMS, sai tudo isso aí. Porque é o caos. Os empresários não conseguem pagar, mesmo as empresas enormes, que não é o caso da minha constituinte, um compliance gigantesco, com um setor fiscal gigantesco, não conseguem pagar porque não entendem essa sistemática. E não conseguem entender por que o Estado vai aplicar uma multa, e aí eu vou trazer para o meu caso, de 2 milhões, sendo que não há prejuízo no erário. É difícil explicar isso para o empresário. É difícil explicar isso para um capital estrangeiro, para um estrangeiro que quer investir no país. Por isso que o nosso país, muitas vezes, não é visto como um país sério. Então, eu volto a frisar que Vossas Excelências, e isso não é julgar contra a legem, isso não é rasgar o princípio da legalidade, que Vossas Excelências reflitam qual é o interesse primário do Estado. Se é levar esse caso para o judiciário e trazer todo o custo, ou se é que não cancele o tributo, mas que se suspenda o processo até o STF, colocar a paz nesse caso. Que, volto a dizer, é só modulação de efeitos, não é mérito. Não tem tributação. Aqui esse auto será cancelado no judiciário, certamente, se não for cancelado aqui. Então, eu peço novamente, com a devida vênia, que Vossas Excelências suspendam o julgamento até o STF se pronunciar, caso fiquem desconfortáveis em anular o auto. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Só de início aqui, eu já me manifesto aqui, antes de passar a leitura do voto, com relação ao pedido de suspensão, ele não consta do recurso ordinário e também não consta do meu voto, tá? Porque não consta das razões recursais, então eu não me pronunciei acerca do mesmo, tá? Então ele não consta do voto. Passar a leitura diretamente do voto, já ultrapassando a leitura de parte do relatório circunstanciado que consta no item 8 do voto, tá? Continuo a leitura a partir do item 9. Em síntese, a contribuinte tinha regime especial para recolher o valor do ICMS da importação em valor menor do que a alíquota de 25%. O recolhimento seguiu o regime especial na saída para sua filial. O recolhimento seguiu o regime especial. Na saída para sua filial, a contribuinte emitiu notas fiscais com destaque de ICMS de forma integral. No entanto, debitou no livro registro de saída o mesmo valor que foi recolhido no desembaraço aduaneiro. Ou seja, o valor do débito escriturado não coincide com o valor destacado das notas fiscais e o AIM exige essa diferença. Inicialmente, destaco que a conduta infracional resta confessado, conforme se extrai do apelo recursal. Diz o apelo recursal. Explica-se, a recorrente realmente promoveu o destaque nas notas de transferência das mercadorias da matriz para a filial, do ICMS integral, alíquota de 25%. Elevou a débito, no livro registro de saída, o imposto anteriormente recolhido no momento do desembaraço aduaneiro, com desconto de 45%, sendo certo que tal procedimento foi informado no campo informações complementares das notas fiscais.
porém, a empresa filial levou a crédito no seu livro registro de entrada também aquele montante interiormente debitado pela matriz, já nas vendas. Aí sim, efetivas vendas realizadas pela filial. Houve o destaque nas notas fiscais de saída de venda por ela emitidas e o respectivo débito do ICMS pela alíquota interna. No que toca às vendas realizadas dentro do Estado de São Paulo, e do ICMS pela alíquota interestadual, no que toca às vendas realizadas para outros estados da federação, conforme revelam documentos que acompanharam a defesa inicial. Fecha aspas. Continuo no meu voto. O recurso ordinário está estruturado basicamente em 2 tópicos. No primeiro, alega-se inexistência de prejuízo ao erário. No segundo, alega-se não incidência de ICMS das operações de transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. As razões recursais não podem ser acolhidas. É patente prejuízo ao erário. O valor do débito escriturado é inferior ao valor do ICMS destacado nas notas fiscais. A contribuinte confessa que lançou a débito os valores de ICMS que foram recolhidos na importação, cujo valor é inferior ao que deveria ser recolhido em razão da existência de regime especial. Por outro lado, ao transferir as mercadorias, destacou o ICMS pelo valor integral, e não lançou a débito o valor correspondente. Resta, portanto, comprovado o dano ao erário, visto que o valor do ICMS debitado é inferior ao valor destacado. A tese que não incide ICMS, que não incide imposto na transferência não socorre a recorrente. A própria recorrente não adotou a postura de que o imposto não incide na operação, tendo em vista que promoveu o destaque do imposto das notas fiscais, bem como não faz prova de que sua filial se aproveitou do crédito. Ainda, a legislação impõe a ocorrência do fato gerador na saída a qualquer título, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Assim, por força do artigo 28 da Lei 13.457, afasto a tese de que as operações não são tributadas conforme súmula 166 do STJ. Também registro que não há decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal na ADC 49 e que atualmente o ministro Edson Fachin, em sede de embargo de declaração, proferiu voto no sentido de modular os efeitos da ADC 49. Portanto, entendo que nesse cenário não há como afastar a norma de incidência com fundamento da súmula 166 do STJ. Adicionalmente, sobre a ADC 49, no mesmo sentido, destaco a ementa que consta na resposta à consulta tributária 24375/2021. Vejamos. ICMS, transferência de mercadorias entre estabelecimentos ao mesmo titular, ação declaratória constitucional ADC 49. Enquanto não proferida a decisão final referente aos embargos de declaração interpostos em razão de omissões decorrentes do teor da decisão proferida na ADC 49, e tendo em vista que a legislação vigente do imposto, Lei Complementar 87/96 e Lei Complementar 674/89 e RICMES, e a natureza vinculada da atividade fiscalizatória, entende-se que permanecem aplicáveis as atuais disposições legais, condicionantes ao correto aproveitamento do crédito nas transferências entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular. Por fim, considerando a manifestação da DRF, limita a cobrança dos juros à taxa Selic, tendo em vista a revisão da súmula 10/2017 desse tribunal, que assim dispõe. Transcrevo a súmula e continuo no meu voto. Antes posto, considerando as provas dos autos, com isso do recurso ordinário e no mérito dou-lhe parcial provimento para manter integralmente a exigência do item 1 e limitar, nos termos da súmula 10/2017, os juros à taxa Selic. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. Só um minuto, por gentileza. O voto já está registrado. Alguém tem alguma dúvida acerca da matéria? O doutor Paulo está aqui para eventuais esclarecimentos, tá? E se eu puder também esclarecer alguma dúvida, fique à vontade, tá? Em geral, o que acontece? A acusação. Ele faz importação de bebidas, a alíquota de 25%, e ele dá saída em operação interestadual a 4%. Então, ele pediu um regime especial para que fosse recolhido a alíquota menor. Foi concedido o regime especial e quando da importação, ele recolhe com valor menor.
Só que quando da transferência, ele emitiu nota fiscal com destaque de imposto em alíquota interestadual. Só que ele foi lá e, no registro, ele foi lá e registrou esse valor com a alíquota menor, pago na importação. Por isso que a cobrança do imposto, falta de pagamento de imposto, em razão da diferença entre a nota fiscal e o declarado na GIA. Tá? Com relação também à súmula 166, nesse caso eu entendo que a própria autuada, a própria contribuinte, a conduta dela não está de acordo com a súmula 166, porque ela promove o destaque de imposto na súmula 166. E até nas razões recursais, ela fala que a filial se creditou desse valor. Ou seja, ela faz o destaque e a filial se acredita, entendeu? Então, como é que ela pode chegar e falar que a operação não é tributada, né? E com relação à ADC 49, se modular os efeitos, que caminha para a modulação dos efeitos, de forma transversa, ele acaba dando constitucional a incidência do imposto nesse período, né? Razão pela qual eu também não acolhi a tese da ADC 49. Alguém tem mais alguma dúvida? Vou encerrar os debates e passar a votação. Senhor presidente, pela ordem... Pois não, doutor. Sei que não consta do recurso o pedido de suspensão, mas não seria o caso de apreciar e debater esse pedido de suspensão feito oralmente? Como é possível até no judiciário pedir liminar oralmente? Não seria o caso de debater? Alguém tem alguma dúvida? Eu, na minha opinião, entendo que o recurso ele não deve ser suspenso, né? Até porque não tem previsão legal na lei estadual, mas se alguém tiver alguma objeção ou quiser se manifestar acerca do mesmo, do pleito... Por ausência de previsão na legislação estadual, eu acompanho o posicionamento do relator. Tá ok, então. Obrigado. Também acompanho, presidente. Tá ok. Encerrar os debates e passar a votação. Doutor Paulo, decisão unânime, tá? O recurso for parcialmente provido, muito embora o recurso ordinário não tenha tratado da limitação dos juros à taxa Selic, a DRF, em parecer de contrarrazões, se manifestou pela limitação dos juros à taxa Selic. Então, a Câmara decidiu pela limitação dos juros à taxa Selic, incidentes no AIM, tá ok? Então, recurso ordinário conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. Bom dia a todos. Bom dia a todos, fique à vontade. Até mais. Obrigado e bom final de semana. O último processo da pauta, a IM 4059, Santer, Fabricação de Papel Santa Terezinha S.A., o relator é o Dr. Carlos Henrique Martins de Lima, a doutora Maria Luísa está presente para fazer sustentação oral. Vou pedir para o doutor Carlos Henrique contextualizar as acusações e eu já abro para sustentação oral para a doutora Maria Luísa. Fique à vontade, doutor Carlos. Obrigado, presidente. Primeiramente, doutora, eu queria se manifestar a respeito do seu pedido de folhas 827, que vocês pediram a questão da retirada de pauta e da questão da diligência, tá? Eu acho que, na realidade, eu já estou com meu voto, já enfrentei a matéria e efetivamente, nós temos todas as condições aqui para julgar o processo, ok? Só para deixar consignado, tá bom? Então, efetivamente, eu vou apresentar meu relatório, depois o presidente vai dar a oportunidade para a doutora apresentar a sustentação oral, ok? Vamos lá. O auto de infração é composto de uma infração
deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 1.547.142. No período de janeiro de 2011 a dezembro de 2014, por emissão de notas fiscais eletrônicas, modelo 55, referente a operações tributárias com erro na determinação da base de cálculo, uma vez que atribuiu o benefício concedido no artigo 34, parágrafo 1º, 14, anexo 2 do RICMES ao produto toalha de cozinha que não faz justo ao benefício. Inconformada, a recorrente apresentou defesa de folhas 380 a 431, da qual externo no meu voto. A fiscalização rebateu todos os argumentos de defesa. A decisão de primeira instância julgou procedente o auto de infração, mantendo juros e multas aplicadas. Foi apresentado recurso ordinário. Houve a representação fiscal promulgou para não acolhimento do recurso ordinário. A recorrente apresentou petição de folha 583 e 588, informando o período compreendido entre a atuação e a distribuição do recurso ordinário neste Tribunal Administrativo, que houve ocorrência de fato novo pertinente ao julgamento do presente caso, em face do advento da promulgação do Decreto 62395 de 2016, que tratou de questão interpretativa atinente ao RICMES, tendo referido o decreto alterado o regulamento do ICMS para incluir o item toalhas de cozinha, NCM 90.90, no rol de produtos beneficiados com redução de base de cálculo, previsto no artigo 34, anexo 2 do RICMES, salientando que as mercadorias classificadas como toalhas de cozinha possuem o direito ao enquadrar-se no benefício fiscal previsto no artigo 34, anexo 2 do RICMES, em que, no caso dos autos, deve ser aplicada retroativamente para extinguir de uma vez por todas as atuações que requeriram o cancelamento do auto. Os autos foram encaminhados à 10ª Câmara Julgadora deste egresso tribunal, que deu provimento ao recurso ordinário, reconhecendo a retroatividade benigna para a classificação de produtos na forma do decreto 62395, tendo a Fazenda Pública apresentado recurso especial, que deu provimento ao recurso ordinário apresentado pela empresa. Foi apresentadas contra as razões e a Câmara Superior deste egresso Tribunal de Impostos e Taxas deu provimento ao recurso especial da Fazenda Pública, anulando a decisão anterior da 10ª Câmara, que havia dado provimento ao recurso ordinário, apresentado pela empresa, determinando o retorno dos autos para uma das câmaras julgadoras deste egresso tribunal para a aprovação de nova decisão. A requerente requeriu folhas tais a retirada de pauta de julgamento, alegando que após a distribuição do feito perante a 5ª Câmara Julgadora, não houve necessária intimação das partes, especialmente a FESP, para manifestar sobre a retroatividade benigna do decreto 62395. Caso não seja respeitada a decisão da Câmara Superior, permanecerá na nulidade reconhecida. Viemos conclusões aos autos. Esse é o relatório, presidente. Então, ok, doutora Maria Luísa, fica à vontade para fazer a sustentação oral. Obrigada. Além da Câmara, principalmente eu saúdo a todos os presentes na pessoa do excelentíssimo relator, doutor Carlos Henrique, e os quais me dirijo com grata satisfação. Em breve introdução, discute-se nos presentes autos de infração à exigibilidade do crédito tributário de ICMS por suposto erro na formação da base de cálculo, vez que atribuiu o benefício fiscal concedido pelo artigo 34, parágrafo 1º, inciso 14, do anexo 2 do regulamento de ICMS 2000, ao produto toalha de cozinha que não faria jus a tal benefício. Eu sustento aqui hoje, excelências, para requerer a retirada do processo da pauta de julgamento, uma vez que não houve a intimação da Fazenda Estadual para se manifestar sobre a retroatividade benigna do decreto número 62.395 de 2016, acarretando a nulidade processual. O tipo de nulidade processual já foi erguida em sede de recurso especial pela FESP e reconhecida pela Câmara Superior do TIT. Manter o presente julgamento seria o mesmo que incorrer na manutenção da nulidade, acarretando prejuízo para requerente, que pode se ver diante do mesmo imbróglio processual, em razão da ausência de intimação da Fazenda. Dessa maneira, a manutenção da nulidade processual em razão da ausência de intimação da FESP é que a gente está requerendo a retirada da pauta dos presentes autos, e foi o motivo que o recurso ordinário inicial da Fazenda foi julgado procedente pela Câmara Superior. É só isso que a gente tem a requerer nesse momento. Caso não seja o entendimento da Colém da Câmara, a gente requer o provimento do nosso recurso ordinário. Tá, doutora, a senhora não vai se manifestar sobre o mérito, né? Não, nesse momento a gente não tem interesse que o processo seja julgado. A gente só quer realmente a retirada, porque
A Câmara Superior, ela realmente, se voltar nas folhas, eu estou abrindo o processo, ela realmente só julgou procedente o recurso da Fazenda pela nulidade processual. Tá, não, é assim, porque o relator, ele já falou que vai superar isso daí e ele vai caminhar para o julgamento de mérito. Por isso que eu estou perguntando se a senhora vai querer sustentar o mérito agora, tá? Porque o que acontece? A partir do momento que ele passar a leitura do mérito, aí já fica prejudicada a sustentação oral, né? Então, tudo bem, não tem Tudo problema. bem? A senhora aceita? Tá ok, então. Doutor Carlos, fica à vontade, então. Obrigado, presidente. Vou direto ao meu voto, presidente. A questão central está distrita em se saber se a redução da base de cálculo prevista no artigo 34, anexo 2 do RICM, seria aplicável às toalhas de cozinha classificadas no Código 418.90.90 outros, por aplicação retroativa. Isto porque a toalha de cozinha, classificada na posição 4818.90, foi incluída na lista do Decreto 62395 de 2016. O artigo 106 do CTN estabelece que a lei pode ser aplicada a ato ou fato em verbos, da qual eu transcrevo. O Código Tributário Nacional, em seu artigo 106.2, estabelece 3 casos retroativos da lei mais benigna aos contribuintes e responsáveis, tratando-se de ato não definitivamente julgado. Deste modo, as 3 hipóteses em que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, quando deixe de definir como infração, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou emissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado a falta de pagamento de tributo, quando ele combine a penalidade menos severa que prevista a lei vigente ao tempo de sua prática. As 3 hipóteses de retroatividade estampadas pela lei beneficiam o contribuinte, só proibindo a retroação de lei que agrave esta sua situação. Manifestando-se sobre o assunto na doutrina balizada por Hugo de Brito Machado, curso de Direito Tributário, 13ª edição, editora Malheiros, página 71, não há de se confundir a aplicação retroativa nos termos do artigo 106.2 com a anistia, regulada com o artigo 180 e 182 do Código. Embora, em ambas hipóteses, ocorra a aplicação da lei nova que lide efeitos da incidência de lei anterior. Na anistia, não se opera alteração ou revogação da lei que é antiga. Não ocorre mudança na qualificação jurídica do ilícito. O que era infração continua como tal. Apenas fica extinta a punibilidade relativamente a certos fatos. As hipóteses das alíneas A e B, inciso 2 do artigo 106 do CTN, autorizam a aplicação retroativa em caso que lei posterior deixe de definir um ato como infração, a linha A, ou deixar de tratá-lo contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo, a linha B. Na hipótese da linha A, não há condições exigidas para aplicação da retroativa da lei, basta o desaparecimento da infração do texto novo. Na hipótese da linha B, tributo. Apesar da semelhança das duas situações, afinal, a lei deixa de definir um ato como infração, também está deixando de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão. A hipótese da linha A só pode ter aplicação quando não se caracterizar as hipóteses da linha B, ou seja, a lei nova poderá ser utilizada pelo contribuinte sempre que a mesma deixar de definir um ato como infração, mas desde que a infração não resulte fraude, nem omissão, nem de pagamento de imposto, de tributo devido. Caracterizado fraude ou omissão de pagamento de tributo, advinda da infração praticada, aplica-se a lei tributária vigência da data da ocorrência do fato gerador, sem prejuízo de aplicação retroativa da lei penal. A linha B trata-se de norma específica que excepciona a regra geral da linha A. A hipótese da linha C, citado no dispositivo, a lei nova continua prevendo penalidade para ato levado a efeito pelo contribuinte, mas combina a este ato uma pena menos severa. A penalidade mais severa decorrente de lei vigente na data da ocorrência do fato gerador é substituída por menos severa advindo de uma lei nova. Ora, estabelece o artigo 111 do CTN que interprete-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre suspensão e exclusão de crédito tributário, outorga da isenção ou dispensa o cumprimento de obrigação tributária acessória.
Neste ponto, tratando-se da hipótese de redução de base de cálculo, que é benefício fiscal, e, portanto, implica a exclusão do crédito tributário, tem aplicação do artigo 111, inciso 1 do CTN, que estabelece que se deva interpretar literalmente a legislação que dispõe sobre tal redução à base de cálculo. Mas não é só. O artigo 106 do CTN não se amolda ao caso interno. Eis que o caso concreto não se enquadra em qualquer das 3 hipóteses elencadas no mencionado disposto legal, como autorizadoras da retroatividade benigna. Isso porque a hipótese em questão não se diz respeito à conduta que tenha se deixado de ser definida como infração, nem de ato que tenha deixado de ser tratado como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, nem em ato cuja culminada para a prática tenha sido menos gravosa que é prevista em tempo de sua prática. Note-se, portanto, que a retroatividade é exceção no direito tributário e que ela somente se aplica em casos específicos. A razão desse proceder é repise-se para se dar segurança jurídica na relação entre contribuinte e Estado. A segurança, segundo, possui 2 acepções, a objetiva e a subjetiva. A primeira busca a estabilidade do ordenamento jurídico e a segunda tutela a confiança das pessoas quanto à limitação de juros aplicados ao patamar Selic, eu aplico a questão da súmula 10. Por todo acima exposto, decido conhecer e dar parcial provimento ao recurso ordinário, exclusivamente para limitar os juros incidentes sobre o principal e multa que ficam limitados à taxa Selic, de acordo com a súmula 10, em sua revisão revisada 96 de 2022, mantendo a integralidade do auto de infração de multa. É assim como eu voto, presidente. Obrigado pela leitura, doutor Carlos. Pedi para o senhor fazer o registro do voto e eu abro para discussão. Só para contextualizar aqui, teve umas falhas aqui, pelo menos no meu computador, assim, da leitura do doutor Carlos, mas como todos os juízes têm acesso ao voto, a gente acompanhou a leitura pelo texto, né? Assim, o que acontece? Com relação à ventilação da conversão de julgamento e diligência, eu acompanho o relator, tá? E explico. O que acontece? A decisão da Câmara Superior decidiu pela nulidade da decisão proferida pela 10ª Câmara Julgadora. Por quê? Porque, após a apresentação do recurso ordinário, a contribuinte interpôs petição em que noticiava a existência do decreto, que incluía no rol da redução da base de cálculo o produto em discussão. E a decisão da Câmara, ela foi no sentido de que a norma era interpretativa, tá? E a decisão do doutor Carlos, não. Ele vai lá e ele entende que essa norma, ela não é interpretativa. Ela veio e ele incluiu no rol da isenção, por isso que ele aplica o artigo 111 do CTN. E ele afasta o 106 também. Por quê? Porque não se trata de norma punitiva. Então, assim, eu não vejo motivo para conversão de julgamento em diligência. Por quê? Porque se ele não acolheu a tese, não há prejuízo para a DRF, né? Então, por isso que... E também, né, muito embora a doutora tinha citado que foi decisão da Câmara Superior, essa decisão de conversão de julgamento, ele consta expressamente no voto do doutor Coraza. No entanto, não foi o voto condutor, tá? Da decisão. O voto condutor foi do doutor Della Mônica, né? E nele, ele não prevê a conversão do julgamento em diligência em sede ordinária antes do julgamento do mérito. Nesse sentido, eu acompanho o doutor Carlos, tanto pelo não conversão de julgamento em diligência, quanto no mérito. Alguém quer fazer alguma manifestação acerca do assunto? Doutor Rafael, fica à vontade. Só para deixar consignado, eu concordo com o Dr. Carlos e com o Dr. Silvio pela não conversão de diligência. Também concordo com o voto de mérito do Dr. Carlos. Em relação à manifestação da doutora Maria Luísa sobre a possível nulidade, a gente consegue rapidamente solucionar isso com a manifestação do Dr. Rodolfo. Pedir que o Dr. Rodolfo se manifeste agora acerca do posicionamento da DRF quanto a talvez necessidade de conversão de diligência ou simplesmente qualquer manifestação que ele queira fazer sobre o tema, isso já sanaria qualquer nulidade que teria sobre isso.
é o meu ponto de vista. Perfeito, doutor Rafael. Eu estava até ajustando um texto aqui. Eu acho que não tem necessidade de juntar a manifestação, de qualquer forma, porque o doutor Carlos deixou bem claro, né, no voto dele. Primeiramente, essa questão da interpretação benigna da norma, né, foi um assunto que surgiu no voto proferido pelo doutor Rafael Zulli, né. Não teve alegação nesse sentido nas razões de recurso ordinário da defendente, e como bem trouxe aqui o Dr. Carlos no voto proferido por ele, a questão que foi trazida pelo decreto, né, da inclusão da mercadoria a partir da data da publicação do decreto como merecedora do benefício, ela não é uma norma que está dizendo sobre a penalidade ou imputação de penalidade, né? É um direito material, não é uma norma interpretativa. Então, a gente entende que, nesse caso, não há que se aplicar o princípio da retroatividade benigna da norma, não, né? Por isso que eu não vejo razão pela conversão dos autos em diligência. Eu acho que a representação fiscal não se vê prejudicada em nenhum momento aqui, porque as razões da decisão proferidas pelo Dr. Carlos, elas estão bem claras que nesse caso não tem sentido a aplicação do artigo 106, né? Os fatos que surgiram com o decreto, eles não se amoldam em nenhum momento nas alíneas A, B e C do inciso 2, então não teria que ter sido cogitado em momento nenhum essa questão de retroatividade benigna. Doutor Rodrigo, o senhor quer se manifestar a respeito do assunto? Eu vou acompanhar o doutor Carlos. De fato, eu fiquei muito preocupado em relação à nulidade, mas no decorrer do nosso debate, a gente já solucionou a questão. Em relação ao mérito, me parece muito claro que não há o porquê ter a retroatividade, mesmo porque, se você faz a interpretação sobre os dois NCMs, de fato, não era a intenção justamente buscar retroagir e buscar atingir aqueles efeitos pretéritos. Então, eu vou acompanhar integralmente. Ok, então, obrigado. Eu vou encerrar os debates e passar a votação. Encerrado o julgamento do AIM 4059114, recurso ordinário conhecido integralmente e parcialmente provido para limitar a incidência de juros à taxa Selic, decisão unânime nos termos do voto do relator. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Peço para que todos aguardem o encerramento da gravação e transmissão. Agradeço a presença de todos, ao doutor Rodolfo, pela DRF, a doutora Maria Luísa, pela contribuinte, doutor Carlos e doutor Rafael, e em especial ao doutor Rodrigo também, que esteve aqui presente com a gente hoje, em substituição ao doutor Walter. Então, com esses agradecimentos, desejo a todos um bom final de semana, tenham todos um bom dia, e peço a todos que só aguardem o encerramento da gravação e da transmissão. Obrigado, tenham todos um bom dia.